Pai, hoje a nossa conversa, esse dia 2, é sobre legado. Eu queria te fazer umas perguntas. Quando as pessoas pensam em deixar um legado, a maioria das pessoas vai pensar em algo que a gente possa apalpar, né? Muitos pais planejam deixar coisas, o que eu posso deixar para o futuro dos meus filhos, o que eu posso deixar para que os meus filhos tenham, né, de coisas. Mas eu queria saber o que realmente significa deixar um legado. O que o Evangelho fala pra gente sobre legado? Vamos pegar esse princípio dentro da própria relação de Elias e Eliseu, que é o texto base que a nossa irmã Daiane preparou com tanto carinho para a gente meditar. Lá em Deuteronômio vai dizer para nós que essas palavras estejam em seu coração. Eliseu era um homem que tinha muitas posses. Ele era um empresário. Ele tinha carros de bois, ele cuidava de fazenda, ele era bastante envolvido com agronegócio. Mas quando Deus o chamou, ele abandonou tudo aquilo que os homens olham como fruto de legados. Por quê? Porque muitos pais, às vezes, eles querem deixar coisas para os seus filhos, achando que aquilo que ele deixou de coisa é que vai dar a base do legado para eles, e não a virtude. O que um pai pode deixar para o seu filho? Ele mesmo, a imagem, a memória de quem ele é. Por isso o texto de Deuteronômio vai dizer o seguinte, que todas estas palavras estejam em seu coração. Em seu coração. Eliseu trocou tudo aquilo que era coisa para receber aquilo que estava também no coração de Elias. E Eliseu, como filho em adoção de Elias, também ensinou a Elias a ser pai. Lembre-se que muitas vezes quem ensina a gente na paternidade são os filhos. Deus envia os seus filhos para nossas casas para nos ensinar o nosso pai. Então, Elias era um camarada órfão, a gente não conhece a sua ascendência paterna. Elias é conhecido na Bíblia como Elias o Tesbita. Então, Elias cresceu e se desenvolveu em cima das suas capacidades, em cima das suas competências. Por quê? Porque todo pai que carrega no seu coração uma ferida paterna, ele tende a transmitir para os seus filhos um legado a partir de coisas. Ele quer tentar garantir para os seus filhos as coisas, porque ele teve que correr atrás de muitas coisas, ele teve que lutar muitas coisas. Então ele passou a acreditar que a vida dele é fruto do esforço dele, do empenho dele, da competência dele, e ele acaba transmitindo isso para os filhos. Só que a vida inteira sempre aquele pai teve pai, que é o Deus Pai. O Deus Pai nunca abandonou aquele filho. Então tudo que ele tinha, que não era fruto do esforço dele, da dedicação dele, era fruto da graça dele, da bondade dele. Só que como ele não conhecia o Deus que é Pai, ele achava que aquilo era força dele. Então, como ele se relacionou a vida inteira com o visível, ele tende a deixar um legado visível para o seu filho. Mas o nosso Pai, hoje, nesse tempo de meditação, quer dizer, para nós, chamar cada um de nós, dizendo, sempre fui eu, que estas palavras estejam no seu coração, porque sempre fui eu. Então, a vida inteira, Índia, sempre foi o seu pai, sempre foi o seu pai, meu irmão, que cuidou de você, que sustentou você, que deu força a você para enfrentar todas as lutas. Transmita isso aos seus filhos. Então, essa primeira pergunta, Índia, está nesse fundamento, que as palavras estejam no seu coração. Sempre foi Ele. Ele é o nosso Pai de amor, Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso Senhor. Amém? Amém. E qual é a segunda para a gente? Amém. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que você falou da questão de Elias com Eliseu, e isso me chamou muita atenção, porque quando Elias foi levado ao céu,
a primeira reação de Eliseu não foi chorar porque Elias tinha desaparecido, mas foi perguntar: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então, qual é a ligação dessa pergunta, dessa afirmação, na verdade, com os pais de hoje, com a paternidade que a gente precisa revelar hoje? Amém. O outro verbo que o texto de Deuteronômio vai dizer, que fundamenta isso, é ensino. Ensino. Quem Eliseu viu na vida de Elias? Deus. Então, Elias e Eliseu aprenderam sobre Deus. Só que a referência ali inicial era Elias. Mas o tempo todo, a conversa de Elias e Eliseu dava em torno a respeito da fé, de quem Deus era, de como Deus sustentava, de como Deus cuidava, de como Deus era o alicerce, de como Deus era o fundamento. O tempo todo, Eliseu se desenvolveu vendo Elias se movendo por aquilo que ele ouvia, por aquilo que ele amava, por aquilo que ele aprendeu e por aquilo que ele ensinava. O tempo todo. De maneira que quando Elias não estava mais lá fisicamente, Eliseu sabia quem recorrer. Ele sabia que, na verdade, Elias era só uma encarnação, uma manifestação do verdadeiro Pai. Por isso essa pergunta: onde está o Deus de Elias? Pai e mãe, quando você partir, o seu filho vai ficar lamentando a sua partida como se ele tivesse ficado órfão, ou ele vai perguntar: aonde está o Deus do meu pai? Porque sempre foi ele que se manifestou através dele, sempre foi ele que se revelou através do meu pai, e é nele que agora eu vou pautar a minha vida, educar os meus filhos e transmitir essa fé para os meus netos. E nesse segundo dia, meu irmão, meu amigo, você possa guardar no seu coração esses dois fundamentos, que as palavras estejam no seu coração e que essas palavras que estão no seu coração possam ser ensinadas, para que quando você passar, os seus filhos não perguntem: onde está o meu pai terreno? Não, eu quero agora conhecer e continuar conhecendo o meu Pai eterno, aonde Ele está. Que cada filho seu, Ingrid, quando você passar, possa adorar o Deus a quem você adorou a vida toda. Eles chorem de uma saudade do que é eterno, mas nunca chorem de uma saudade do que faltou, porque eles vão saber que sempre, sempre, sempre foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Amém.